E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje é um dia especial para casa, porque, na verdade, no dia 31 nós estaremos completando um ano de funcionamento. Mas hoje é uma data simbólica, porque, na verdade, nós nos reunimos algumas semanas antes e dali, então, tudo nasceu. Então, nada mais justo que hoje nós comemoremos esse um ano de funcionamento. E por isso, então, as nossas professoras, com muito carinho, com muita dedicação, com esforço e com medo, né? As evangelizadoras, já tomei um puxão aqui. Prepararam para vocês uma apresentação muito graciosa, eu tenho certeza que todos vão adorar. Eu gostaria também de lembrar que nós estamos sempre oferecendo oportunidades de estudo, de trabalho, e em vista disso, a casa está aberta a todas as pessoas que queiram participar. Então não percam a oportunidade de estarem junto com a gente, estudando, trabalhando em prol da doutrina, em prol de nós mesmos. Porque no fundo, quando a gente trabalha para os outros, nós estamos trabalhando para nós. Graças a Deus, a nossa cozinha, a confecção da sopa já está com muitas turmas, nós estamos com 5 turmas. Nós estamos com pouca gente na entrega e nós estamos com pouca gente na limpeza. Então, quem quiser nos ajudar na limpeza, que é toda terça e sexta, nós aqui damos uma boa limpada para que, quando vocês cheguem à noite, encontrem tudo direitinho. Então, quem quiser nos ajudar na limpeza, fica aí o convite, né? E fora isso, nós temos no dia 31 de agosto, nós vamos ter o nosso quarto CCUBA, que todos já devem estar sabendo. É uma oportunidade única de aprender profundamente conceitos entre ciência e espiritualidade. Então, já tivemos palestrantes bem famosos aqui, e dessa vez também são pessoas conceituadíssimas. Então não percam essa oportunidade. É das 9 às 13 que vai acontecer lá na Escola Municipal Padre Anchieta. E também lá nós vamos ter um bolinho, aliás, um bolão, né? Um bolo para 150 pessoas. Então nós vamos efetivamente no dia 31 também fazer a nossa comemoração. Estão todos convidados. Fora que haverá certificado de participação. Então não percam essa oportunidade, tá? Então agora eu vou deixar os recadinhos com a minha amiga aqui. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Luz para todos. Hoje é dia de festa. Nós estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, em Ubatuba, São Paulo. Como falou nosso presidente, temos aulas. Novamente convido a todos para participarem, porque é sempre bom conhecimento. O conhecimento abre a nossa mente e tudo se aclareia. Temos as terças e as sextas-feiras, a partir das 20 horas, que poderão ser acompanhadas nessa rádio através do endereço www.sementesdaboanova.org. Nesses mesmos dias, durante as palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende as crianças de 4 a 13 anos. O atendimento fraterno acontece também toda terça e sexta-feira, das 18 às 20 horas. Assim como o recado da porta, que a partir do dia 30 nós vamos fechar às 20 horas e 15 minutos, eu pediria para quem vir para o atendimento fraterno, chegue realmente mais cedo, para que tenha tempo sossegado de fazer o seu atendimento, ok? Não deixa para chegar em cima da hora, que pode ter muita gente, infelizmente.
Temos os cursos referentes à doutrina. Às segundas, das 19h30 às 21h, o Livro dos Médiuns. Às terças-feiras, das 18h30 às 19h45, o estudo do livro O Céu e o Inferno. Às quartas-feiras, das 18h30 às 19h45, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, diante de nossa comemoração de hoje, já vamos direto para a nossa psicografia. Resgatando dívidas. Na esperança de uma nova vida, os espinhos encontrados no caminho quase sempre são lembranças pretéritas que voltam a nos cobrar a parcela da dívida contraída nas lutas de outrora. O tributo imposto é quase sempre compulsório, assomado aos dividendos da vida presente. Devemos, portanto, esforçar-nos por combater nossas fraquezas interiores e nos capacitar a enfrentá-las de maneira a não somar pendências futuras. O trabalhador de Jesus, quando bem capacitado, atua na semeadura do bem, espalhando à sua volta os frutos de sua lavoura, resgatando ao mesmo tempo as pendências do passado. Ostentar bom ânimo no desenrolar dos fatos é roteiro seguro para atingir o desiderato, apoiando-se na fé e na oração. Não perder a esperança diante das dificuldades também proporciona ao aprendiz do Evangelho capacidade de sintonizar-se com as forças do bem, que sempre estão à disposição daquelas que delas se aproximam. Cabe a cada um, através do esforço pessoal, utilizar-se desse expediente, tão natural quanto o ato de falar, respirar ou locomover-se. Aqueles que constantemente estão em comunhão com a luz trazem em sua bagagem diversas cicatrizes dos inúmeros espinheiros que atravessaram nas peregrinações da luta mundana. Não há prerrogativas nem condecorações sem o esforço no autoaprimoramento. O bem está sempre presente e ninguém está desamparado. Que a luz do Mestre ilumine o caminho de todos nós. E assim, felizes por mais um dia estarmos aqui unidos, vamos sentir em nossos corações os melhores propósitos nessa nossa caminhada. O propósito de auxiliar, o propósito de aprender, o propósito de beneficiar o próximo, seja com uma palavra, com um gesto amigo ou com um pedaço de pão. Vamos vibrar para que nossa caminhada seja regada de luz e que consigamos, a cada dia, alcançar mais um degrau na evolução divina. Que o nosso Criador, nesse momento, nos abençoe e nos acompanhe durante as festividades. E assim, juntos, vamos fazer a oração dominical que Jesus nos ensinou. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Por favor, professoras Eliana, Miriam. Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos envolva nesta noite. Bem, meu nome é Miriam e eu sou evangelizadora há 3 anos. E hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho da trajetória
da evangelização aqui na casa. Bem, nós começamos no ano passado, né, no final de agosto, e começamos muito bem, porque tinha muitos visitantes, vieram muitos visitantes nas primeiras aulas da evangelização. Só que todos eles tinham um detalhe em comum. Eram todos desencarnados. As primeiras aulas foram assim. Aí as crianças começaram a chegar de uma em uma, foram ficando. E hoje a gente tem assim uma evangelização bem forte, né? Tem uma evangelização já bem forte mesmo. As crianças estão vindo. E a casa, ou seja, é uma casa que a gente tem muito acolhimento com essas crianças. A evangelização aqui é levada muito a sério. Porque nós entendemos que é através da evangelização que vai ocorrer a transição planetária. Por quê? A evangelização é tão importante? Porque essas crianças, que são tão bonitinhas, assim, lindinhas, na verdade, são espíritos milenares, né? Que eles estão aqui encarnados, muitos deles já melhores, né, em condições melhores do que as nossas, mas ainda são espíritos que não atingiram a perfeição. Então, eles precisam de aprimoramento, precisam desse aprendizado que se dá melhor na infância, porque na infância o espírito ainda está adormecido. Né? Então, fica muito mais suscetível para esse aprendizado, para os ensinamentos de Jesus. Por isso é tão importante também que os pais entendam a importância dessa missão que é ser pai. Né? Porque a evangelização, a primeira evangelização, se dá no lar, na rotina, na casa, no seu dia a dia, enfim. E aqui nós, na casa, nos reunimos uma vez por semana, né? Eles vêm aqui uma vez por semana. Seria mais um arremate desse ensinamento. Tá? Hoje nós vamos mostrar para vocês algumas coisas do nosso dia a dia aqui, da nossa rotina, né? O que eles aprendem. Mas antes eu quero contar uma história para vocês. Que, na verdade, não é uma história, é uma história, mas é uma psicografia de Mei Mei. Mei Mei, ela é a mentora da evangelização infanto-juvenil no Brasil. E é uma psicografia recebida na FEB, em reunião mediúnica de 16 de julho de 2015, por Marta Antunes de Moura. Prestem atenção, hein? Nos limites situados entre a crosta terrestre e o plano espiritual, via-se uma alma luminosa deslocando-se entre os núcleos de sofrimento e dor. Acolhia em seu coração amoroso espíritos desorientados, almas dementadas e perdidas que perambulavam de um lado para outro sem rumo, alheias ao que lhes acontecia à volta, por trazerem a mente prisioneira de lembranças amargas, de acontecimentos infelizes, mantendo-as cativas aos próprios atos infelizes cometidos anteriormente. Aquele vulto luminoso acolhia a todos com paciência, calma e profunda serenidade. Estendia-lhes as mãos, abraçava-os, enxugava-lhes as lágrimas, sussurrava-lhes palavras amáveis e gentil, apontava-lhes um novo caminho. O trabalho incessante dessa alma generosa era visto dia e noite por todos os que passavam por aquelas regiões, despertando a atenção de espíritos benfeitores que, lhe compreendendo o elevado intuito, passaram a auxiliá-la. Com o passar do tempo, constituiu-se uma caravana silenciosa que, destemida, ousava conviver com a miséria moral, erguendo-lhe o ânimo, amparando toda sorte de sofredores e mutilados do espírito. A notícia da existência dessa caravana humanitária logo se espalhou pelos vastos domínios das sombras, produzindo diferentes reações, esperança e aceitação pelos que buscavam proteção espiritual, ou repúdio e perseguição pelos desorientados e endurecidos, os quais colocavam armadilhas no trajeto da amorável equipe do bem.
Nada, porém, afastava aquele grupo singular da realização de ações no bem, acrescido cada vez mais por um número de espíritos que, unidos, estendiam mãos amorosas aos irmãos e irmãos em sofrimento. Quem seria aquela misteriosa alma que se dedicava anonimamente ao incessante trabalho do bem, atraindo cooperadores pela força dos seus sentimentos elevados? Quem seria aquela admirável mulher que, por onde transitava, fazia surgir núcleos de devotamento aos esquecidos e perdidos na dor? Tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, quando participamos de uma excursão de aprendizado e de resgate a irmãos mantidos em regiões insalubres. Estávamos passando por algumas dificuldades inerentes à tarefa, quando ela e a sua equipe se associaram naturalmente ao nosso grupo, centuplicando as nossas forças, cooperando em diferentes serviços, mesmo os mais humildes, rudes e grosseiros. Admirados, perguntamos: quem sois vós, venerável irmã, que demonstra tanto amor aos que sofrem? Um leve e simpático sorriso bailou brevemente em seus lábios e ela respondeu no gentil: não sou ninguém. Como? Indagamos surpresos. Ninguém importante, respondeu-nos rapidamente. Apenas uma alma que estava perdida e foi encaminhada ao bem pelos laços da evangelização. E prosseguiu serena com a sua história. Criminosa reconhecida, renasci em razão de um relacionamento casual. Continuamente agredida desde pequena, fui abandonada e transformada em criança e jovem habitante das ruas da cidade. Vivi entre a chamada escória humana, esquecida de todos e passando por privações inconcebíveis. Mas aos 12 anos de idade, minha existência se transformou. Vi uma casa espírita onde, tarde da noite, recolhi-me sobre suas marquises. O dia já era alto quando acordei assustada, ouvindo risos e gritaria de crianças que, cercando-me, apontavam-me os dedos curiosa. No momento seguinte, abriu-se a roda e ao meu redor, e uma evangelizadora aproximou-se. Tocou-me carinhosamente o rosto e sorriu-me com afeto. Eu conheci o paraíso naquele momento. A ele fui transportada por um simples gesto de afeto, pelo sorriso de aceitação e pelo acolhimento que brilhava nos olhos cristalinos daquela jovem. Vem comigo, falou-me baixinho. Você deve estar com fome. Comi pão com margarina e um pouco de leite, um manjar dos deuses. Já alimentada do corpo, a jovem evangelizadora falou-me então: agora, minha nova amiguinha, vou lhe dar um alimento que é mágico, pois você nunca mais terá fome. Jesus. Você já ouviu falar nele? Eu ainda me emociono muito quando leio essa psicografia, porque ela retrata exatamente o trabalho da evangelização, que é esse de acolhimento, de trazer, né? Porque as últimas palavras, uma das últimas instruções de Jesus para os discípulos foi justamente ir de evangelizar a todas as gentes. Então é isso, esse é o nosso trabalho. E agora a gente vai mostrar o vídeo para vocês, que a Carolina, que é mãe e evangelizadora também, fez para a gente no decorrer dessas últimas aulas. Você pode colocar aqui para mim? Agora com a palavra, a mocidade. Cone. Boa noite a todos. A gente faz parte da Mocidade e, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade da casa, porque, na verdade, eu vim assistir
uma aula da mocidade e a professora sumiu. E aí eu fiquei, e aí a gente está assumindo esse papel. Quem quiser ajudar, a gente está convidando, a gente precisa de jovem para ajudar a montar a aula, porque a gente trabalha junto, é uma equipe, ninguém dá aula para ninguém, todos nós estamos estudando. E é uma oportunidade única e ímpar, porque eu me vejo na minha adolescência. E esse trabalho que a gente fez em conjunto, nós jovens, porque eu ainda me considero jovem, e ontem a gente se reuniu em casa e a gente ensaiou e conversou, e aí eu percebi o quanto que a gente ainda erra com o jovem, quando a gente tenta mostrar alguma situação ou tentar ensinar esse jovem. Porque, na verdade, o que a gente viu ali, porque até hoje, desde que eu entrei, eu tenho errado. E ontem eu percebi isso. Eu tenho errado todas as vezes que eu tentei reinventar as aulas. Mas é algo que a gente tem que aprender junto, porque a gente aprendeu a dar aula de uma forma com os professores, uma aula expositiva, aí você troca, aí você tenta dinâmica, aí você tenta teatro, e você tenta um monte de coisa. E aí você vê que não está conseguindo acessar o jovem. E ontem eu vi como que funciona essa conexão com a juventude. E aí a gente consegue perceber, e você começa a puxar lá atrás, lembrando dos seus professores que vocês tiveram a vida inteira, a gente não consegue se lembrar, às vezes, de uma palavra que o professor falou, mas a gente lembra exatamente de como ele agia e tudo que ele nos ensinou sem falar. Então, ontem eu aprendi que essa conexão com o jovem, ela tem que ser feita no acolhimento mesmo, de ouvir o que você está precisando, quais são suas dúvidas, quais são suas dores, ouvir e compartilhar. Compartilhar também o que você já passou, o que você ainda passa, e muitas vezes eles nos auxiliam, né? Ontem foi um dia que eu mesmo cheguei para elas e falei assim, não tenho condições de amanhã fazer essa palestra lá para vocês. Porque como que eu vou falar do Evangelho se no meu trabalho deu tudo errado? E eu acabei discutindo com alguém. Eu falei assim, não posso, não tenho condições. Aí eu desabafei com elas me auxiliaram, me ajudaram. Eu falei assim, não, então amanhã a gente tem um propósito novo. Nós vamos lá, vamos reconciliar, porque eu tenho uma imagem de Jesus em madeira, e eu conversei com eles, elas deram risada, e a gente resolveu, né? Porque, e eu brigando, né, com ele, falando, não, mas foi você que me disse que tem que amar, né, até os nossos inimigos, mas é tão difícil. E aí, embora você esteja certa, não importa nada daquilo que você pensa, daquilo que você age, importa o que ele diz, né, amai os vossos inimigos, amai o próximo como a ti mesmo, reconcilia com o seu irmão. Então eu fiquei pensando nisso, eu brigava com ele, falava, meu Deus, eu preciso fazer isso, senão eu não consigo ir lá amanhã. E aí eu falo para vocês, eu consegui, meninas, e ficou tudo bem hoje, e a gente vai conseguir fazer a palestra. Porque sem a gente tentar a nossa reforma íntima também, é vazio o ensinamento que a gente passa para eles. Então essa briga constante com a nossa própria consciência é que vai fazer para eles alguma forma de ensinamento, que é a nossa postura, o nosso exemplo. E é isso que eles vão aprender, não é nada do que a gente fala, porque quando eles quiserem o conhecimento, eles vão buscar. Então a gente pode dar um conselho, ensinar, mas acolher, amar mesmo, né? Eu adoro estar com elas, com as meninas. Então a proposta de hoje, no aniversário do Seja, é tentar relembrar um pouquinho do acontecimento, do surgimento, do nascimento dessa casa. E em alguns momentos dessa palestra, o próprio caminho pessoal de vocês vai se confundir um pouco com essa história, tá? Então, essa casa começou há mais ou menos 8 anos atrás. Uma sementinha de luz germinava nos sonhos de alguns. Os anos foram passando e essa semente foi crescendo e crescendo na corrida da vida. Na corrida da vida, é preciso entender que você vai rastejar, vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar só depois de correr. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com a dor, com cada decepção,
com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão. Expandindo um pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor. Cada música dançada e também cada risada, silenciando com rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor. Sinta o mar, o céu e a terra. Sinta o frio e o calor. Sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não careça acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estrada corrida, que a chegada e a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado. Vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente. E aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. E aí, a gente aprende que seguir em frente significa recomeçar, quantas vezes for necessário. Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e esmagar, é hora do começo. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor lhe ocultar, quando o peito for vazio e um abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que for ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar uma ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda com a dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. A nossa caminhada é sempre cheia de recomeço, né?
E por isso que a gente escolheu esses 2 poemas do Braulio Bessa. E um vai falar sobre a corrida da vida, né? Sobre todos os percursos que a gente passa, a gente cai, levanta. E depois se dá conta que lá no final passou tudo tão de repente e às vezes a gente não percebeu nada disso. E que a gente sempre deve seguir em frente, né? E tudo isso faz sentido em cada vida particular de vocês e também na história da criação do Seja. É sempre um recomeço. Quantas vezes a gente já recomeçou e a gente já entrou em casas espíritas e já saiu e já recomeçou novamente? E quantas casas espíritas também já recomeçaram, já saíram, já surgiram outras? Então, esses 2 poemas, ele vai fazer sentido na vida de cada um de nós e também no aniversário do Seja. Porque ele nascia, então, no dia 22/7/2018, que chamava-se o Centro Espírita Joana de Ângeles, com sua inauguração em 31/8/2018. E nascia, então, um centro em Ubatuba, pelo menos até o que eu conheço, totalmente diferente dos outros, porque é um centro high-tech, né, de alta tecnologia, ele tem tudo. E é um centro que a gente acha jovem, né, porque tem tudo que a gente precisa, tem Wi-Fi, e ele é online, a gente faz live aqui aos sábados, né? Então, é um centro totalmente diferente, é um sonho, né, inovador, tecnológico, e que atrai quem gosta de tecnologia, que é o mundo atual, e principalmente os jovens e as crianças, né? Tem muito ainda para expandir, só que ele já começou bombando, né, totalmente diferente dos outros centros. Não que os outros não sejam bons, mas ele começou com um sonho diferente. Ele aprimorou através da tecnologia. E então, a proposta de hoje também, para a gente falar sobre o nascimento do Seja, é contextualizar, né, a história do Seja através do próprio Evangelho. E aí Paulo vai dizer o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, quando Paulo vai dizer isso, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que em todos os momentos, em todas as ocasiões, nós podemos agradecer, né? Podemos encontrar algo de bom, algo de positivo e algo de útil. E aí, a gente vai tentar lembrar um pouquinho das nossas passagens na própria vida. E quantas vezes a gente já passou por algumas situações em que naquele momento a gente achava que era algo ruim e que hoje a gente vê como uma graça. Que a gente vê que a nossa passagem toda foi um aprendizado. Então a gente começa a entender o Evangelho nessa frase, em Paulo, em tudo dai graças, porque você começa a entender que todo o nosso desenvolvimento requer obstáculos, porque são eles que nos movem. André Luiz vai nos dizer o seguinte: que em todos os caminhos da vida nós encontraremos obstáculos a superar. E ele diz em todos, qualquer um que a gente escolha. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade dos teus propósitos de renovação? Então a gente começa a entender ainda mais o Evangelho, né, em tudo dai graças, porque ele vai dizer o seguinte, que os obstáculos são para a superação. Os conflitos, as adversidades, os problemas são obstáculos para a superação. Porque se assim não fosse, como a gente provaria a nossa sinceridade de propósito de renovação? É mais ou menos assim. Você quer se melhorar, ok? Então, a gente vai começar aonde é mais difícil para você e onde é mais fácil encontrar os obstáculos. Pode ser na sua casa, pode ser no trabalho. Então, um belo dia, você vem para o centro e você é determinado a fazer a reforma íntima. E aí aparece aquela pessoa que te tira a paciência. E aí você começa a entrar em conflito.
E às vezes você entra nesse conflito e não se dá conta de que isso é um obstáculo para a sua superação, porque você está se propondo a isso. E se você não passar, você tem nova chance, e nova chance, e nova chance para superar. Mas aí vai de você identificar aquilo não como nada mais faz sentido. Não faz sentido você entrar no porquê daquela questão, quem está certo, quem está errado, o que aquilo está acontecendo, mas o que você tem para aprender com aquilo. Que obstáculo que é esse que você tem que superar? Qual é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo? O que eu tenho que desenvolver em mim para superar isso? Independente se você está certo ou errado. E aí a gente começa a entender o Evangelho e Jesus. E aí a gente começa a praticar um pouquinho do Evangelho, a pensar o que eu tenho que fazer hoje. Se eu tenho que perdoar, independente do que eu estou errado ou certo, eu tenho que perdoar. Foi Jesus quem disse, não fui eu. Então é o que a gente tem que seguir. E é difícil essa mudança? Completamente. A gente fica em conflito o tempo todo. Mas é esse o propósito que estamos aqui hoje. E aí André Luiz vai continuar. Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições. Então ele diz que todas as dificuldades nós temos lições. Pode ser que a gente não entenda aquela lição, mas alguma lição tem. Pelo menos que seja como não agir, como não praticar. Eu lembro de pessoas que falam assim, mas eu não tenho nada para aprender com aquela pessoa que fez todo o mal para mim, às vezes faz parte da família. E aí a gente começa a falar assim, nossa, que lição grandiosa que você recebeu de como não agir, como não fazer, porque talvez se você não tivesse recebido aquilo na sua família, talvez você estivesse fazendo. Então, em todos os momentos, por isso que Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque a gente precisa começar a aprender a encontrar essa graça na desgraça. Porque só assim que a gente consegue se renovar. Então, eu só fui entender isso ontem. Porque a gente fala, mas na hora de praticar é muito difícil. E você entra em conflito com você mesmo, porque você diz, não, eu estou certa, né? É isso que tem que ser feito, a pessoa está errada. Ela tá me... E aí você fala, não, mas Jesus falou, né? Reconcilia-te com seu irmão. E o que eu vou fazer se Jesus falou isso? Não posso fazer mais nada. Nada mais justifica os meus atos. Então, por mais que eu esteja certo e a outra errado, tanto faz, isso não significa nada. O que significa é a nossa renovação íntima. É como que nós vamos agir. É lógico que a gente não vai virar anjo de uma hora para outra. O que importa são as nossas pequenininhas atitudes. E aprender para que não aconteça um próximo conflito. E aí a gente começa já a ter consciência dos nossos limites, consciência dos nossos erros e das nossas sombras para saber como agir. E você pode acertar um dia, você vai errar todos. E é assim, é um conflito constante. André Luiz continua. Com todos, e não alguns, todos, temos algo de bom para aprender e em tudo alguma coisa útil para assimilar. Nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. E aí, quando André Luiz vai falar essa frase, é tão impactante, até o mal permanece a serviço do bem, a gente ainda vai entender mais ainda a frase de Paulo, em tudo dai graças. Porque nos momentos que a gente pensa que a gente está em conflito, com problemas, sofrendo com obstáculos a percorrer, o André Luiz vai falar que até esses obstáculos vão estar a serviço do bem. Por quê? Através desses obstáculos, das dificuldades, das adversidades, das dores, que nos impulsionam, nos movem a evoluir. E aí a gente começa a lembrar da frase do Chico Xavier, que ele agradecia, né? Ele dizia, agradeço a todas as dificuldades, se não fossem por elas eu não teria saído no lugar. E aí a gente começa a aprender que os obstáculos e as dificuldades fazem parte da nossa evolução. E a gente não vai viver sem obstáculo, vai vir um por dia, ou às vezes até mais. Né? E que essa é a nossa tarefa, é superar cada vez mais. E aí a gente fala assim, ai, que legal, superei, vai ficar mais difícil amanhã. Então, sempre mais difícil, mas essa é a nossa tarefa, porque é a história da evolução. E, às vezes, quando nasce uma casa espírita também, a gente sempre se pergunta, né, quais os obstáculos que passaram, o que percorreu, porque não é nada fácil, né? O nascimento de um centro espírita não é nada barato e nem fácil, né? Então, a gente consegue ver
todo esse envolvimento do plano espiritual, esse surgimento, e consegue entender ainda mais o Evangelho. Quando tudo às vezes acontece e a gente perde o chão, na verdade, a gente começa, pelo menos eu tento pensar como que seria o plano espiritual nessa hora, né, em que os acontecimentos na nossa vida chegam e a gente perde o chão. E a gente não consegue ver nada na nossa frente. E isso vai estar fazendo parte da vida particular de vocês e também da criação dos centros, né? Principalmente que a gente está falando aqui hoje do SEJA. E aí, quando você perde o chão, às vezes a gente acredita que aquela situação é ruim. E depois que passa um ano, vamos dizer assim, você vê que todo aquele momento, aquele conflito, aquela situação, foi fundamental para que algo acontecesse. E tudo que vocês passaram na vida de vocês, as dificuldades que vocês passaram, que a gente passa, foi fundamental para forjar quem somos hoje. E por isso, em tudo dai graças. Por isso que a gente tem que agradecer as dificuldades, os obstáculos, porque nos tornaram quem somos hoje. E somos pessoas melhores do que fomos, porque aprendemos com isso, aprendemos com as experiências, com as dores, com os sofrimentos. E é essa a lição que André Luiz vai trazer e que Paulo vai trazer também para a gente nessa linda mensagem. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E às vezes a gente fica pensando também nesse momento que a gente está com muita dificuldade e não consegue enxergar nada na frente. Não sei se vocês já tentaram imaginar como seria o plano espiritual nesse momento. E aí a gente pode pensar nas duas situações, né? Na nossa vida particular também e na própria criação do centro. Eu imagino que seja assim. Quando a gente vê que não tem nada mais, que você não tem mais motivo para viver ou para enxergar alguma luz no fim do túnel, o plano espiritual ele está ali atrás, falando assim, vai agora, porque essa é a sua oportunidade de evoluir. Desenvolve, faça brilhar a sua luz, faça aquilo que um dia você prometeu que ia fazer. Vai, meu filho, é a sua chance, é o seu momento. E aí, se a gente não entende isso, a gente aí entra em depressão. Mas esse é o momento de alavancada, o momento do surgimento, de fazer brilhar a nossa luz. É o momento da gente entender que a gente precisa se reformar. E como? Entendendo esse processo de evolução, que dói, é ruim, né? Aquela companheira dolorosa que nos abraça e que a gente não quer a companhia, mas ela está presente, porque ela é que vai mostrar quem verdadeiramente somos. E quanto precisamos mudar. Então, a gente pode colocar o Evangelho em prática agora. Vocês podem começar a pensar na própria vida de vocês, em todos os momentos que vocês acharam que não deviam ter agradecido, e hoje, com essa nova mentalidade de agradecer, de em tudo dar graças, encontrar cada momento, cada algo positivo, cada lição aprendida, cada algo de bom que vocês encontraram. E a gente pode fazer isso com a gente mesmo e a gente pode fazer também com essa casa. Agradecendo, então, as antigas casas espíritas que nos receberam, porque elas ofereceram o melhor que elas puderam. Cada um só dá o que tem e só dá o que tem de melhor. A gente pode agradecer pela oportunidade de estudo que as casas espíritas dão e nos deram, pelos laços afetivos que se formaram e perduraram até hoje, por isso o nascimento dessa casa. Nós podemos agradecer ao nosso próprio caminho de luz, né? Porque todo caminho tem começo, meio e fim. Tem chegada e tem partida. Porque a evolução é assim. Quando a gente vai começar a ler os livros do André Luiz, e tem um que eu gosto muito, que era o mentor dele, o Calderaro, então ele chega e ele conhece o Calderaro, e aí tem aquela aventura maravilhosa, e quando chega no final do livro, ele vai para a próxima aventura e deixa o Calderaro, e a gente chora, e a gente queria, não, o Calderaro não deixa. Então a gente passa a entender também que no plano espiritual e no plano material é sempre assim,
é chegada e partida. Quantas vezes a gente chegou e partiu? Quantas vezes a gente mudou? Quantas vezes a gente aprendeu e quantas vezes a gente recomeçou? Então, essa é a evolução. A gente pode aprender, a gente pode agradecer a oportunidade de amadurecimento que todos tiveram com a criação desse centro e todos tiveram com todas as dificuldades que enfrentamos. A gente pode agradecer ao plano espiritual e à intuição e auxílio que tiveram em estruturar esse ponto de luz em Ubatuba. A gente pode agradecer principalmente aos idealizadores do SEJA, que essa oportunidade que nós estamos aqui hoje é porque um dia eles começaram. Então, a gente pode agradecer a eles por tudo isso, pela garra, pela coragem, pela determinação, pela persistência, pela disciplina, porque através deles a gente tem essa chance de se reformar intimamente, de ouvir a palavra de Jesus e estarmos aqui em contato com o plano espiritual também. Nós podemos agradecer a dedicação e a responsabilidade de todos dessa casa, em todas as áreas. Nós podemos agradecer aos talentos que nessa casa se multiplicaram. Podemos agradecer também aos alunos e companheiros de jornada, porque sem vocês aqui também nada disso faria sentido. E aí, a gente fica pensando assim, mas qual seria o motivo da criação do SEJA? Qual seria o motivo principal desse centro ter nascido? E a gente vai pensar várias coisas, mas eu venho apresentar para vocês o motivo. Jesus, o Messias. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, Jesus sempre foi o motivo da criação dessa casa, para multiplicar as palavras dele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E aí, o objetivo dessa noite também é contextualizar o Evangelho, a história desse centro. Então disse Jesus: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que seria esse fermento, então? O dicionário vem trazer o seguinte, que o fermento é um agente capaz de provocar a fermentação em outra massa. O significado de levedar é tornar levedo, fazer fermentar. Jesus queria trazer isso com essa palavra para a gente, que o significado seria da influenciação, né? O fermento seria a influência que geramos e somos influenciados também pelos outros, pelo plano espiritual e pelo meio onde vivemos. Nós somos influenciados através de atitudes, palavras. Até à distância nós somos influenciados hoje através da internet, pelo que postamos, pelo que vemos. Nós geramos ações e reações nos outros através das nossas próprias atitudes. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo?
Quantas frases aparentemente inexpressivas estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Todos nós influenciamos. Então ele diz, um pouco de fermento leveda a massa toda. E diariamente nós somos influência e somos influenciados. O fermento, então, ele potencializa no outro o desenvolvimento de uma massa, que pode ser um pensamento, uma ideia, uma postura, um hábito, um costume, enfim, várias coisas. Nós influenciamos nos mínimos detalhes. Algo que pareça insignificante da nossa ação pode gerar no outro algo grandioso, para o bem ou para o mal. E aí tem uma história aqui do Chico, que é muito simples e pequenininha, mas que ele gera um conflito na gente grandioso. E é o seguinte, o Chico estava numa banca tentando comprar tomate. E ele escolhia um tomate bom e um ruim. Um bom e um ruim. E uma senhora viu e achou que ele não estivesse enxergando direito. E foi tentar ajudar o Chico a escolher os tomates. E aí ela diz, não, Chico, você tem que escolher só esses aqui, os de cima são os bons. E aí o Chico olha para ela e fala, não, mas minha irmã, se eu escolher só os bons, não vai sobrar tomates bons para todos. E é uma história tão simples, tão humilde, tão bonita, com uma atitude tão pequenininha, tão simples, né? Mas é simples, mas é grandiosa, que nos faz entrar em conflito. Porque eu duvido que vocês consigam comprar tomate a partir de hoje, sempre lembrar dessa história. E a gente começa a pensar realmente nas nossas próprias atitudes, né? A gente começa a entrar em conflito com a nossa própria consciência. O que a gente faz pensando no outro? Né? E essa é uma história tão simples e que ela está perdurando até os dias de hoje, depois da sua morte. E esse é um exemplo de uma influência, né? De todos esses anos. E aí, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: o único processo de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio das nossas ações. Então, como que é esse processo de reformar edificando, né? Fazer a nossa própria reforma íntima, mas não desconstruindo, mas sim edificando, identificando, acolhendo as nossas sombras, os nossos defeitos, nos aceitando de como nós somos mesmos. E tentando, então, aceitar as sugestões do bem, praticando através das nossas ações. E aí ele faz o convite: façamos do próprio caminho manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança. E aí a gente vai pensar, o que eu seja hoje para a gente? Porque essa frase é muito verdadeira para mim, quando ele diz: é um caminho manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança. Quantas pessoas, ou seja, não auxiliou materialmente, espiritualmente? Quantas pessoas passam por aqui para receber ajuda, para ouvir uma palavra, para sair daqui renovada com energias novas, para suportar a vida? Então, seja hoje, eu vejo como um caminho manancial de trabalho e fraternidade, de auxílio e esperança, que nos dá essa oportunidade de nos reformar, edificando. Por quê? Porque eles nos aceitam como somos, imperfeitos, e eles nos aceitam com muito carinho, se vocês quiserem fazer parte da casa e trabalhar aqui. E é uma forma da gente começar a colocar a mão na massa mesmo, de praticar, aceitar essas sugestões do bem e começar a praticar, para a gente se reformar. Então, a gente acha que influencia muito pouco, ou não influencia quase nada. Mas, então, senta que lá vem história, né? Algum tempo atrás, deixa eu ver, só um minutinho que não veio o som. Agora veio. Então, a gente, nesse momento, quer agradecer a Jesus e a todos os fermentos e aos fermentados que trabalharam na seara do bem, aos que se tornaram ou ainda se tornarão fermentos do bem, porque multiplicaram o alimento da alma, multiplicaram a boa nova.
E nesse momento que a gente está de gratidão a esta casa, a esse ponto de luz em Ubatuba, a gente pode dar para eles, para o SEJA e para todos os trabalhadores daqui, o que a gente tem de mais sagrado, que é o nosso amor e a nossa gratidão. Porque eles estão aqui todos os dias, e a gente às vezes não. Eu venho pelo menos uma vez por semana só. Então a gente pode agradecer muito a eles, porque a gente só está aqui hoje porque um dia eles começaram essa história, e eles vêm dia após dia, com disciplina e determinação. E aí eu queria então pedir uma salva de palmas para os criadores do SEJA. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, vai, tente outra vez. Obrigado, obrigado. Nós fizemos tudo isso para o MM e ele não está aqui. Mário Mazei. Ficou escondido. Ó, Mário, pelo amor de Deus. Gente, é isso. Quem vai fazer a oração final? Mário, estão te chamando aqui. Vamos fazer a oração final, Mário? Ainda bem que eu estava escondido lá, viu? Chorei pouco.
Ó Mestre de infinita luz e eterna bondade, graças vos damos por esses momentos em que estamos aqui, em vosso nome, em comunhão com o plano de luz. São tantas dificuldades a vencer, são tantos obstáculos a superar, mas sabemos que contamos sempre com a vossa augusta presença em nossas vidas. Mesmo que não a percebamos, mesmo que a negligenciamos, que em nossas mentes possamos estar longe, tu estás sempre perto. Vosso augusto amor sempre encontra a nós, mesmo que o fujamos. E por isso, Mestre Jesus, agradecidos que estamos por esses momentos, por esse lugar, por essas pessoas, pelos trabalhadores, por todos que aqui frequentam, que todos sintam essa presença em seus corações e que possam levar para os seus lares, que é uma extensão dessa casa, porque estamos irmanados nesses mesmos sentimentos, estamos conectados com a luz, porque sois filhos da luz, porque ontem éramos trevas, mas hoje somos luz no Senhor. Portanto, que essa luz brilhe em cada um, nos seus lares, nos seus trabalhos, com as pessoas que convosco convivem. E jamais esqueçamos que não estamos apartados do amor divino. E por isso vamos neste momento agradecendo com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.